Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Vanusa, sou mestranda do Programa de Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura. Este é o Segundo Ensina, evento organizado pelo Programa de Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, do campus de Rolim de Moura, que tem como objetivo o compartilhamento de saberes e experimentações voltadas ao ensino e à aprendizagem de ciências da natureza. E neste momento teremos como palestrante o professor Roberto Marchiori, que também é professor do mestrado. Seja bem-vindo, professor, e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Vanusa. Obrigado a todos que estão presentes. Eu vou compartilhar a tela inteira, então não vou poder ver vocês, porque aqui só vai aparecer minha tela inteira. É um grande prazer poder compartilhar minhas ideias que estão muito relacionadas ao ensino de ciências. O título da palestra é Ensino de Ciências com Ciência, que foi uma sugestão da professora Kátia, com a qual estamos trabalhando juntos já faz bastante tempo. Esse título vem de eu vou dar uma rápida prefação, para quem não conhece minha trajetória, e antes de entrar na questão da palestra, aqui eu coloquei só alguns dados meus. Eu sou professor, me formei em física na universidade, na Itália, em Trento, na Itália, de onde eu venho, sou italiano, vivo no Brasil há 21 anos. Cheguei no Brasil em 2000, aí fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de engenharia de materiais, e doutorado na parte de nanotecnologias. Depois, aí entrei em 2009, fiz um pós-doutorado, depois entrei em 2009 como professor na UNIR, no campus de Ariquemes. E em 2015 fiz outro pós-doutorado na Itália, sempre na área de nanotecnologias, no estudo do grafeno. E cooperei com um grupo de energias que faz parte de uma fundação internacional que é na Itália e que coopera em nível europeu e mundial. Então, eu participei de vários projetos de estudo de nanotecnologias e aplicação. E por isso eu tenho uma competência, dizemos, em várias áreas. E principalmente, então, além de física, vários processamentos de materiais, nanotecnologias e caracterização de materiais em nível microscópico e nanoscópico, e engenharia de superfície. E outros aspectos ligados à simulação matemática. Então, a partir dessa característica multidisciplinar do meu percurso de estudos, eu sempre promovi a questão da consciência, da pessoa que possa dedicar parte do seu esforço durante a vida para tentar entender o que estamos fazendo aqui, afinal, o que estamos vivendo. E quando decidi escrever esse livro, que foi publicado, ele era mais Consciência, o título dele, era mais focado à ideia de promover um percurso pessoal consciente através do estudo da ciência. Por que através do estudo da ciência? Porque a ciência é nada mais do que uma linguagem que descreve a natureza. A gente precisa de uma linguagem para entender os fenômenos naturais e poder criar tecnologia, para poder melhorar a nossa vida como seres humanos. Então, a ciência é uma linguagem internacional, universal, a princípio universal. Então, por isso, para mim, a melhor linguagem, do ponto de vista da nossa capacidade de acessar as leis do universo, é uma linguagem que podemos
utilizar também para nosso mundo interior. Já que o mundo exterior funciona de uma forma que podemos entender e podemos descrever, entender é uma palavra muito forte. Dizemos que nós podemos descrever, mas essa descrição já é suficiente para ter direções sobre como viver em sintonia com o universo, conosco, com a sociedade. Então, eu escrevi esse livro que vai juntando todas as áreas de ciência, matemática, física, engenharias e nanotecnologias e mecânica quântica, física moderna, fazendo um link com a vida, a própria vida. Que tipo de informações, que tipo de mensagens a gente tem a partir da observação da natureza. Mas depois que a professora Kátia soube desse meu foco, dessa publicação, aí ela me convidou para dar uma palestra e me dei conta que esse tipo de abordagem também é muito interessante para estudar a ciência de uma forma humanizada, dizemos, uma forma mais próxima ao ser humano. A ciência não é só números, letras, parâmetros, equações doidas. É uma linguagem, como se eu estudasse russo, que está escrito em cirílico, eu não entendo o alfabeto cirílico, mas uma vez que eu aprendo as leis da gramática e o alfabeto, eu posso entender russo. É a mesma coisa a ciência. É uma linguagem que nos permite dialogar com o universo, com a natureza e conosco. Então, esse tipo de linguagem pode ser traduzida de uma forma que possa ser ensinada, aproximando mais a ciência ao ser humano, porque a ciência se torna uma linguagem para o ser humano, para se entender como ser humano. Então, por isso, uma visão holística, como foi definida aqui, e humanizada no ensino de ciências. E aí estou usando já foi no mestrado, alguns de vocês foram meus alunos, e no ensino de ciência com essa abordagem, a gente publicou uma coletânea, agora estamos esperando a avaliação da Unis sobre nossa coletânea. Cada um pode abordar a ciência segundo o seu ponto de vista e ver como ela se encaixa com a vida, com o percurso pessoal ou com o percurso do ser humano. Então, é um tipo de visão que permite que todos possam fazer uma análise pessoal sobre o que é ciência na própria vida. E isso torna o ser humano mais consciente, porque na hora que você começa a pensar na sua vida, no sentido da sua vida, no seu percurso pessoal, você se torna uma pessoa mais consciente. Então, eu acho que isso é um objetivo primário do ser humano, porque nós vivemos e se nós perguntamos sobre qual o sentido da nossa existência, nós poderemos viver melhor, viver mais em sintonia com nossa natureza, com o percurso espiritual também, que cada um de nós tem. Então, é isso que seria a introdução das ideias que estão colocadas. Por que a física? Afinal, a física resume um pouco a ciência nos vários aspectos, porque a linguagem da física é a matemática, a física interage com a química, é a base das engenharias, então é algo que está no meio entre a ciência pura, que poderia ser definida a matemática, a linguagem da linguagem, e a física que interage através da matemática, nos permite uma ponte com a natureza, para entender a natureza. E um curso que agora foi aberto no nosso departamento, no nosso campus, em Ariquemes, é justamente um curso de especialização de ensino de ciências da natureza, com essa visão mais holística, mais humanizada, em que todos nós estamos tentando promover. Então, ajuda a ver a ciência e ver a própria vida de uma forma mais aberta, mais interagindo mais. E aí, essa grande questão que eu estou promovendo, agora vou publicar o meu livro em italiano, está quase pronto,
a tradução, porque depois eu quero lançá-la em inglês. Estava falando também essa questão da internacionalização dos cursos de mestrado, de doutorado, futuro, que vocês estão querendo abrir. E eu acho que é importante manter um link com a parte internacional. E no ensino, ainda, a gente está estudando metodologias de ensino, através de projetos, etc., que vêm dos Estados Unidos, nasceu ali, mas estão já aplicados. Então, a gente pode aprender muito com essa ligação com a internacionalização de um curso. Não quer dizer que o curso tenha que ser de tipo internacional, mas ele pode ter um link com alguns aspectos, algumas pesquisas, algumas vertentes que nascem no exterior e podem ser trazidos para cá. Esse livro que eu publiquei, que agora estou traduzindo em italiano, depois eu vou traduzir em inglês, ele é inédito porque não tem livros publicados com esse tipo de abordagem à ciência, de uma forma abrangente em todas as áreas de ciência. Então, é algo que nós estaremos vivenciando e interagindo com... Agora, quando eu lançar na Itália, vou ver qual será a resposta dos leitores e depois em inglês, para que ele seja aberta essa visão para mais pessoas possível. Então, acho que isso vai ser um meio de promover um link internacional da universidade também. E então, isso que eu falei é de fato o que eu estou promovendo. A palavra conduta surge, eu acho uma palavra, eu gosto dessa palavra, porque quando nós falamos de conduta, nós falamos de vida consciente. Qual é a nossa conduta? Estamos em sintonia ou não com o nosso percurso ideal? Existe um percurso ideal? O que diz a ciência sobre isso? E o que diz sobre o livre-arbítrio? Todas essas questões que são tão essenciais para o ser humano, para entender o que ele está fazendo aqui, como viver, quais linhas, quais percursos seguir, para mim são prioritários. Então, eu coloquei um foco muito grande nesses aspectos, no livro, na abordagem, tentando ver respostas através das leis da natureza, que é a ciência, basicamente. Nossas leis da natureza, que temos à disposição, é como se fosse um livro que a gente lê e que traz mensagens para nós. Que conduta ter na vida? O que diz a ciência? Bom, isso já falei. Aqui é algo eu queria mostrar, não, só para enfatizar o fato que existe um interesse externo também. Na Itália tem interesse nesse tipo de abordagem. E logo antes de publicar o livro em português, eu conversei com eu estava fazendo o pós-doutorado na Itália, e escreveram um artigo, uma jornalista me entrevistou, e foi escrito um artigo sobre isso, A Viagem na Consciência, assinado Roberto Marchiori, e que fala sobre esse percurso, sobre essas ideias, e que isso seria publicado. Então, eu estou já interagindo agora com as editoras na Itália para poder ver qual será a resposta nesse país, e também para ver como isso pode se relacionar à questão do ensino de ciência com esse tipo de abordagem. Outra, uma palestra que eu dei na Costa Rica. Costa Rica é um país onde vivem meus pais, que a língua é espanhola, e onde existe uma atenção muito grande. É o país que mais protege o ambiente, a natureza, que mais tem um processo de simbiose, de busca da simbiose entre seres humanos e natureza. É o país considerado campeão mundial em proteção ambiental. E essa universidade, a UCI, Universidade para a Cooperação Internacional, o reitor conheço muito bem, é um amigo nosso, ele promove muito estudos e continua promovendo ações, projetos para defesa ambiental, para questões energéticas, questões de economia sustentável, etc.
Então, ele me pediu para eu dar essa palestra, eu dei essa palestra para a universidade deles, na Costa Rica. Então, se encaixa, é um assunto, quando você aborda a ciência dessa forma, com o que estamos prestes a ver. A atenção internacional está sendo cada vez maior para o ambiente, para a proteção do ambiente, para uma vida que não agrida o ambiente. Então, acho que a gente tem que focar nossa atenção nisso. É uma exigência do planeta também. Então, a gente vai com isso, vai ficar no caminho certo para viver de uma forma mais consciente, mais coerente e responsável. Então, essa questão do que podemos ver analisando a ciência, as leis da ciência, o que elas dizem. Essas equações, cada uma delas, ambientes da mecânica clássica, as leis de inércia, da mecânica quântica, a equação de Schrödinger, que representa o comportamento da partícula elementar, a relatividade geral, que mostra a relação entre massa e energia, a equação de Euler, que é considerada a equação matemática mais importante, mais elegante da matemática, o que qualquer equação diz. Se eu me dei conta, observando as equações matemáticas, que todas elas, todas, representam algo da natureza, então representam uma mensagem. A questão é só fazer uma análise e aprofundar a explicação e o entendimento dessa mensagem. Uma equação matemática é um conjunto de parâmetros que estão relacionados. Por exemplo, F igual a ma, que todo mundo já ouviu falar dessa equação, ela relaciona uma força com a massa de um objeto e com o movimento que essa força pode causar nesse objeto, ou a variação de movimento. E o que ela quer dizer na vida? O que a equação de Schrödinger quer dizer? O que a equação da relatividade de Einstein quer dizer? O que as equações matemáticas querem dizer? Tudo representa mensagens. E essas mensagens, eu abordei de uma forma superficial ainda, mas elas estão em vários níveis de compreensão. Então, quando você começa a abordar uma mensagem, começa a analisar uma equação matemática, você começa a vislumbrar significados, além dos significados mais diretos. Você vai percebendo cada vez mais que a ligação entre todas as coisas realmente é algo que você percebe atrás das equações. Que existe uma ligação, que existe uma equação que diz uma coisa, mas também em outro ambiente matemático ou físico você encontra uma outra equação que está dizendo a mesma coisa. Então, eu percebo claramente essa interdisciplinaridade entre as áreas da matemática, da física e da engenharia, da nanotecnologia, e tudo fala coerentemente algo. E esse algo se relaciona como deveria ser a conduta para estar em simbiose, em sintonia com o nosso mundo, com a natureza. Então, nós podemos entender sobre qual é a conduta pessoal para viver, qual é o sentido do livre-arbítrio para a ciência, para a física, o que é um crescimento pessoal equilibrado para a natureza, o que as leis da natureza estão mostrando como resposta, o que está dizendo a matemática que nós observamos na natureza. Todas as formas biológicas, elas crescem e se reproduzem e desenvolvem seguindo leis matemáticas. E por que isso, então? Por que essa relação aparentemente tão próxima entre matemática e biologia e crescimento de uma planta e construção de um templo? Se você observa, a partir dos antigos, existem relações matemáticas muito precisas que estão sempre atrás de grandes obras, de todo tipo e em todas as áreas.
E aí entra uma questão que eu abordo pessoalmente, que acho extremamente relevante, para tentar entender nossa evolução como seres humanos. E como, coloco também no livro, esse paralelismo que existe entre evolução do ser humano e evolução da ciência. É realmente um paralelismo muito claro. E o que afinal, se pode abordar para entender o ser humano? Eu coloco essas 4 áreas, dizemos assim, como instinto, emoção, razão e intuição. As 4 camadas que o ser humano tem, cada um em quantidade diferente, em porcentagem diferente, em desenvolvimento diferente, porém estão presentes em todos. E o que se pode imaginar, do ponto de vista intuitivo? Que a gente busca um equilíbrio entre todas essas partes do ser humano. E o que a ciência diz a respeito disso? Então, nós podemos perceber que todas essas questões humanas, quando nós observamos a ciência, nós encontramos respostas praticamente diretas nas equações matemáticas que descrevem a natureza. E então, ciência e consciência estão interligadas de forma muito direta, praticamente. Para quem quer observar isso, vai percebendo isso. E qualquer tipo de ciência, não somente as ciências exatas, mas também ciências humanas, tudo segue um percurso e um desenvolvimento que está em relação com o ser humano, com a característica consciente do nível de consciência do ser humano. E esse nível de consciência se reflete na profundidade em que ele pode entender ciência também. Então, existe uma relação dual, uma relação interdependente entre ciência e consciência. De fato, a princípio, nossa ciência evolui paralelamente à nossa consciência. Quando, só para introduzir alguns conceitos, quando a ciência chegou à compreensão das leis da física em nível mais sofisticado, em nível menor, dizemos, microscópico ou nanoscópico, chegando a observar os átomos, a ciência evoluiu, o nível de análise evoluiu, com ele a ciência e com ele a consciência, porque se a ciência diz que nossa realidade é muito diferente do que nós pensávamos, isso traz consequências para o nosso percurso existencial. Porque a nossa grande pergunta, quem nós somos, aonde vamos, o que é a realidade? Tem sentido essa palavra, realidade? Todas as palavras de tipo assim, definido, elas perdem definição quando você começa a fazer uma análise mais profunda. Então, é evidente que a gente não pode, ou deveria se livrar de paradigmas, se livrar de preconceitos, ou de dogmas, ou de visões muito rígidas, porque a ciência está mostrando que isso não é a realidade. E cada vez evidente que nossa realidade é muito diferente do ponto de vista da ciência, da observação científica da realidade. É muito diferente do que nós percebemos com nossos sentidos. Então, aqui eu coloquei algumas ideias colocadas na apresentação, porque elas são precursoras de algumas conclusões, dizemos que não são conclusões, são somente um começo de análise sobre o que nós podemos observar no universo que possa ajudar a entender algo sobre nós, o que a ciência vai dizer sobre nós. E nós podemos perceber, analisando primeiro do ponto de vista muito macroscópico, que o universo respeita dinâmicas de crescimento, não são casuais. O universo evolui segundo
critérios definidos pela sua estrutura e pela sua forma de ser, pela sua estrutura natural. Então, o universo está se expandindo. Não podia acontecer que ele parasse de expandir instantaneamente e voltasse em si, porque tudo é um percurso. Não existe essa possibilidade livre, essa casualidade. Apesar de que o conceito de casualidade é um conceito complexo para ser abordado. Eu falo a respeito no livro, não sei se aqui nessa apresentação eu vou falar sobre isso, mas temos pouco tempo, então, só para vocês terem uma noção do que quer dizer estudar ciência com esse tipo de abordagem. Então, o universo segue linhas preferenciais, a ciência observa, analisa e descreve essas dinâmicas. É importante ter claro que a ciência humana não consegue entender o porquê da natureza funcionar do jeito que ela funciona, o porquê das leis da natureza. Nós podemos, por enquanto, só ter acesso à descrição delas. E quanto mais sutil, mais profunda a descrição, mais chegamos a entender profundamente essas leis. Mas estamos longe de entender as causas primas, o que determina que existam elétrons, e o próton, e o nêutron, as partículas elementares, que tudo funciona do jeito que funciona, e não seja de outra forma. Nós não sabemos responder aos porquês. Nós podemos responder aos como. Como isso funciona. Mas isso já é muito importante, porque o como funciona é uma mensagem direta para entender como nós deveríamos funcionar. E, é claro, também, um dos princípios básicos da natureza é o princípio de causa-efeito. Esse é um princípio, para mim, muito essencial, e que aparece em muitas áreas de ciência e da física, e não tem como fugir desse princípio. Então, isso já diz muito sobre nossa vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que realizamos, é causa de efeitos que virão como consequência. Então, é um tipo de lei, de princípio geral, ao qual não podemos fugir. Então, é importante lembrar disso, porque não podemos pensar que o que fazemos fica ali escondido embaixo de um pano, porque a natureza e as leis da ciência mostram que isso não é verdade. Manter isso em mente é importante, porque a gente, sabendo disso, nós podemos tentar seguir um caminho que seja construtivo para todos, para nós, para os outros, sabendo que tudo que nós faremos voltará, de alguma forma, para a natureza, para o universo e para nós. Então, a ciência aqui é importante também lembrar que a ciência não é filosofia, não é ideias e paradigmas ou algo que não possa ser objetivo, porque a ciência existe, a ciência exata existe onde há comprovação experimental. Então, ela simplesmente segue o caminho da experimentação. Se ideias são comprovadas, são verdadeiras. Se não são comprovadas, são ideias ainda não ciência. Metafísica ou outras áreas de ciência, mas não responde à ciência. Então, a ciência tem essa força, essa limitação e, ao mesmo tempo, essa força. Ela é totalmente objetiva, nos limites que ela tem. A ciência, então, permite acessar essas informações, como eu falei. E qual é a hipótese que eu, então, usei como guia para fazer esse tipo de abordagem? Outro princípio básico da natureza. Tudo que é processo natural, espontâneo, e tende a uma condição de equilíbrio. Esse é um princípio geral. O que ele quer dizer? Para a nossa vida quer dizer muita coisa, e aqui não dá tempo de falar a respeito. Mas é uma questão extremamente fundamental, a tendência ao equilíbrio.
O que significa isso? Então, nós partimos de certos princípios, como esse, como a consequência direta, a tendência ao equilíbrio. Por que tende ao equilíbrio? Porque tende a usar menos energia possível. Qualquer processo, ele desenvolve em função da energia disponível. Ele tenta minimizar tal energia. Então, nossa vida podia seguir um princípio geral desse tipo, apesar de que vai ter que ter uma análise pessoal consciente sobre o que quer dizer isso na nossa vida. O que quer dizer gastar menos energia? O que quer dizer buscar o equilíbrio? Porque a questão é muito complexa, não é tão simples. Mas existe o jeito de perceber as respostas, sempre existe. E é aquela parte que eu só vou citar aqui, mas que eu explico no livro, que é o que eu chamo de intuição, que é aquela conexão profunda com a nossa parte mais em sintonia e que está ligada ao universo. A ciência demonstra que nós estamos ligados a todo o universo. A ciência já demonstrou isso. Para quem estudou física teórica, ou que leu alguma coisa sobre essa área, sabe que a ciência já descobriu que existe uma ligação entre todas as partículas do universo. É uma ligação instantânea, que não precisa nem de tempo, nem de espaço. Então, é outra coisa totalmente, para nós, incompreensível, mas os experimentos demonstram que existe essa ligação instantânea entre todas as partículas do universo. Então, a gente tem uma ligação com o universo. Nós estamos ligados de alguma forma. A gente pode perceber quais são as respostas da nossa vida. A única forma de perceber isso é através dessa ligação extremamente profunda que nós podemos acessar através da nossa intuição. Afinal, o que é a intuição? Não sei se alguns de vocês se perguntaram o que é a intuição. Então, essa é uma pergunta muito pertinente. A ciência responde, de certa forma, de forma, para mim, bastante coerente a essa pergunta, através das descobertas da física moderna. E física quer dizer natureza, afinal. Nasceu para entender, para descrever, para te inteirar, para fazer parte de forma mais consciente da natureza. E tudo, como eu falei, segue leis gerais, princípios gerais, como a tendência ao equilíbrio. E tudo na natureza segue esses percursos de busca do equilíbrio. Essa questão que está nesse slide é o que já antecipei na minha fala agora, e existem daí perguntas existenciais. A física não pode responder a perguntas que não sejam cientificamente comprováveis, que não tenham um jeito de obter experimentos a respeito disso. Mas as perguntas que nós temos vão além da ciência, porque nós temos as famosas perguntas existenciais. Quem é Deus? Por que o universo existe? Sempre existiu? Por que desse jeito, não de outra forma? Quais são nossos objetivos na vida? É possível estar em sintonia ou seguir leis de sintonia com o cosmos? O que nós sentimos como respostas? Cada indivíduo segue um caminho pessoal. Ele segue sua voz interior e pode encontrar ajuda em religião, em livros, em análise, em várias formas. Cada indivíduo tem um percurso pessoal que tem que ser respeitado, porque ele responde ao que a intuição dele está sugerindo. E nossa intuição é aquela ligação cósmica que a gente tem. Então, eu vejo como evidência, através da ciência, o fato que todos são diferentes, todos os indivíduos são diferentes. Não é possível criar regras absolutas para todos. Existem princípios gerais, porém, cada trajetória é única.
ela vai numa direção. Todos nós estamos indo na direção da evolução pessoal e da evolução do universo. De que forma a gente vai nessa direção é algo extremamente individual. E claro que nós estamos compartilhando muitas formas de viver. Temos uma sociedade com regras em comum, com leis que representam, dizemos, o que nós precisamos respeitar e seguir. E temos também uma liberdade pessoal e interior como indivíduos para poder escolher, sentir nossas respostas, nossa intuição e buscar as respostas na nossa vida. Então, nós podemos seguir dois caminhos contemporaneamente. Integrado com a sociedade e um caminho individual, pessoal, que nos ajude a perceber a vida. E eu acho que a ciência é um caminho possível que vai auxiliar os outros e que está completamente em sintonia com o que as religiões dizem. Basicamente, não existe distância entre ciência e religiões, porque a ciência está mostrando, de forma cada vez mais clara, o que basicamente as religiões estão promovendo, todas elas. A existência de algo muito além do que nós percebemos. É interessante, falando nisso, sublinhar o fato que as teorias físicas, da teoria da física moderna, da mecânica quântica, da física moderna, da teoria das supercordas, dessa nova teoria que unifica, que está unificando todas as forças, elas estão indo numa direção bem próxima da espiritualidade em geral e estão fugindo completamente da nossa intuição, do que é a realidade. A realidade está se manifestando através da nossa capacidade tecnológica de forma cada vez mais clara e profunda, só que está nos afastando de entendê-la. Quanto mais podemos observar a realidade, menos conseguimos entender suas leis. Mas existem princípios que são válidos em todos os níveis. E esses princípios que podem direcionar nosso percurso pessoal. E a ciência é um método, então, uma chave de leitura do nosso mundo, da natureza e do nosso percurso, além do percurso material. E por isso que a ciência, em geral, ela é usada somente de forma fria e impessoal, mas ela é muito mais do que isso. Ela é realmente uma chave de leitura para entender nosso percurso na natureza e no universo. Então, é algo que temos à disposição e que podemos usar para nos ajudar nesse percurso. Aqui eu introduzo conceitos filosóficos, mostrando como realmente o ser humano percorreu caminhos diferentes que estão se aproximando agora. Enquanto nós temos uma filosofia de vida ligada ao racional, a criar tecnologia através da análise científica e racional do universo, e a partir disso criar tecnologia. No mundo oriental se escolheu um caminho diferente, abordando o foco não na razão individual, mas na percepção individual profunda. Dizemos espiritual, naquela parte que eu chamo de intuição, naquela parte profunda que todos nós temos. Eles buscaram as respostas através dessa abordagem, enquanto a gente buscou as respostas através da razão. E aí surgiu justamente a mecânica quântica, no início do século XX, que começou a juntar todos os ambientes de análise e a mostrar que nós não somos simples observadores externos, mas que nós fazemos parte do experimento, dizemos assim. Nós fazemos parte do mundo que estamos observando. E observando ele, nós mudamos ele. Então, a mecânica quântica começou a mostrar essa inter-relação entre o mundo interior, entre a consciência pessoal, e o mundo observado, a natureza.
E agora, então, nós chegamos a um ponto em que a física nos afastou tanto da percepção direta da natureza, da realidade, que nos está impulsionando para outras formas de perceber, mais profunda, de perceber o que está ao redor. Então, uma percepção que se torne parte do que estamos percebendo. A mesma ciência, a mesma física está direcionando o ser humano para uma ação mais consciente da própria vida. E eu deixei essa frase como abertura para discussão, porque acho muito interessante o foco da questão do que é a intuição, o que é para nós, o que representa a intuição. E eu acho que esse é o elo que nós temos, a ligação que nós temos entre nossa realidade individual e a natureza externa, o cosmos, que está aparentemente fora de nós, mas que a intuição diz, e que a física moderna diz, que estão profundamente interligadas. Então, é uma pergunta que deixo em aberto para vocês. E obrigado pela atenção. Obrigada, doutor, professor Roberto Marchiori. Bela palestra. E daí, vocês podem fazer no chat, tá? As perguntas, ou através do áudio. E quem vai fazer essa ponte entre as perguntas do chat e o professor Roberto Marchiori é a mestranda Raquel Muniz. Seja bem-vinda, Raquel, para fazer essa ponte entre as perguntas do chat e o professor doutor Roberto Marchiori. Obrigado, Vanusa. Raquel está sem áudio. Primeiro eu quero agradecer ao professor Roberto, por trazer essa abordagem para nós, porque nós conseguimos ver a ciência de uma forma mais ampla, uma forma diferente. Nós, professores que estamos acostumados com a sala de aula, aí nos fechamos naquele mundo de sala de aula, de conteúdo de sala de aula, e às vezes esquecemos essa ciência mais ampla, E eu achei muito importante mesmo. E ficou aí, pessoal, aguardando as perguntas, as colocações, as considerações ao professor Roberto, aos questionamentos também que ele deixou nos slides. Só vocês clicarem no link, levantarem a mão. Pode deixar pergunta também aqui no chat, tá? Alguma colocação? Se alguém quiser falar sobre o que pensa a respeito da intuição, se já se perguntou, se tem uma resposta própria, acho que é um argumento bem interessante. Eu, particularmente, professor, eu acredito no livre-arbítrio, Sim. E que nesse livre-arbítrio nós também traçamos o nosso caminho, que algumas escolhas dependem da gente, como ser humano, outras escolhas dependem muito de uma questão social, de uma questão cultural. No entanto, eu acredito muito na intuição, principalmente na intuição materna, na intuição de mãe. Quem é mãe aí vai compreender o que eu estou dizendo. E se nós estamos ligados por essa força toda, no universo, se todos nós temos essa conexão entre o universo, entre fauna, entre flora, acredito sim nessa intuição, porque nós somos um todo, Então, eu acredito muito nessa intuição e sinto, e olha que às vezes eu tenho até medo, e até os meus filhos, professor, quando diz assim, quando a mãe diz assim, mãe, a senhora disse que está pressentindo algo, eu nem vou. Então, eu acredito que seja intuição, professor? Eu também acho. Quando tem aquela voz que diz algo para você, é legal escutá-la.
tentar entendê-la primeiro. Será que é uma voz que é livre ou tem algo que nos bloqueia, ou é medo ou algo? Mas se a gente consegue separar a nossa intuição profunda dos nossos paradigmas, dos nossos medos, a gente tem informações ali que nos auxiliam para fazer escolhas certas. Assim como também eu vejo, né, que nesse percurso, nesse chamado vida, né, esse percurso todo que nós fazemos, a pressa é tão grande que às vezes nós não damos tempo para nós compreendermos o nosso entorno, buscarmos essa interação com o meio, com as forças. Sim. No momento, professor, nós temos 20 pessoas participando, tá? Pessoal, por favor, fique à vontade, tá? Professora Kátia. Só fazendo uma colocação dessas influências, né, que nós temos, tanto internas, né, quanto externas. Quando eu falo de influências internas, eu falo do medo também, né? Às vezes a gente se deixa dominar pelo medo. E a Vanusa falou uma coisa muito interessante, que intuição de mãe, quando ela diz, né? Isso, né, no meu pensar, talvez eu esteja errada dentro da minha colocação, mas isso faz parte de uma influência interna nossa, né? Daquele amor, daquele sentimento, e a gente acaba colocando isso como aquela intuição. E também de influências externas do meio onde nós estamos, porque a convivência com o meio e tudo, a gente cria uma percepção do que, por exemplo, é o perigo, do que é o risco, e a gente cria essa intuição, né, de que, se você fizer isso, pode acontecer isso, né, nesse sentido. Sim. Sérgio Henrique. Olá, boa noite a todos. Sou o educando Sérgio Henrique da Silva Camacho, sou da instituição Escola Família Agrícola Dom Antônio Possamay, de Jaru, sou da cidade de Ariquemes, Rondônia. Primeiramente, agradecer a todos, boa noite a todos, e parabenizar o professor Roberto. E, assim, algo que me chamou muita atenção foi agora que a professora Raquel, ela falou sobre a questão do medo. Por que será que isso impacta tanto a gente? E é verdade, porque eu tenho 19 anos, e que nem meu pai ou minha mãe fala assim, meu filho, não é para você fazer tal coisa, entendeu? Aí a gente fica, mas como que pode eles falar assim que não é para fazer? Aí às vezes a pessoa é teimoso ou algo assim, vai e faz. Quando faz, dá errada. Aí aquele negócio na mente da gente, aquela vozinha fica falando assim, por que você fez? Por que você fez? Você não poderia ter feito. Você não poderia ter feito. E não somente nisso, entendeu? Por exemplo, acredito que ele deve estar até aqui na aula também, o professor Danley. Nossa, ele é meu mentor, eu falo para ele assim, que ele me incentiva demais. E assim, algo que me chama atenção é que às vezes assim, você quer fazer algum projeto, você quer fazer alguma coisa, mas você fica meio apreensivo. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu tenho só 18, 19 anos. É meio complicado e algo assim, não tem como eu fazer. Mas aí, tipo assim, é aquela voz que fica acusando você que você não vai conseguir, entendeu? O seu instinto, o seu intuito, você não vai conseguir. Aí quando você olha para um colega, você pede ajuda e fala, eu não vou fazer isso não. Aí fala, eu não vou fazer isso não, entendeu? E aí você vê alguém que te inspira, entendeu? Que te dá motivação, você consegue ir além, você consegue fazer. Mas eu acredito, nossa, demais da conta no intuito da pessoa, no instinto da pessoa, porque eu vejo assim, que tem muitas pessoas, que nem eu costumo dizer, que eu tenho alergias a pessoas negativas. Mas por quê? Porque tem pessoas que ela tem um instinto que ela só consegue ver as coisas ruins, as coisas negativas. Mas às vezes, será que se você for assim, cara, eu já estudo bastante, se eu estudar mais, será que eu não consigo passar naquele vestibular que eu quero? Será que eu não consigo chegar a tal pessoa que eu desejo ser? Então, assim, eu concordo plenamente. E, novamente, parabenizando por muito boa palestra, gostei. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. E sabe daquela lei famosa, da lei de atração, que eu acredito que realmente exista, que quando você quer mesmo algo, que você coloca energia psíquica, mental, estudo, vontade, você gera condições favoráveis para você conseguir seu objetivo. Então, você vê que todo mundo basicamente acredita nisso. Por que acredita instintivamente nisso? Porque nós estamos ligados ao universo. Se a gente deseja, realmente,
o universo se mexe a favor seu. Você quer muito alguma coisa, você consegue obtê-la. Às vezes você tem algo que não está nem tão claro para você quanto você quer, e você vê que está atraindo. Se você consegue focar bem seus desejos, seus objetivos, sua energia mental, inclusive, você atrai isso para você. Eu vi isso muito na minha vida. Eu dou muito valor à questão da intuição. E o que é a razão? A razão, às vezes, se opõe à intuição. Esse medo que nós sentimos é gerado pela razão. Existe uma frase que, para mim, tem um valor muito, muito grande, que diz que o cérebro é um excelente funcionário, mas um péssimo chefe. Você não pode tomar as grandes decisões com o cérebro. O cérebro ajuda para você realizar os seus projetos, seus objetivos, mas as decisões têm que ser feitas com algo muito além do cérebro, algo profundo, que é a nossa ligação com o universo, com a natureza, essa intuição, que a gente chama de intuição, mas é algo profundo, que nos diz o que é certo e errado. A consciência diz o que é certo e errado. Você sabe, não precisa que qualquer religião diga para você isso é certo, que isso é, você sabe perfeitamente. Nós temos essa consciência, essa percepção. Então, a gente usa a razão. Agora, quando a razão domina, vem o medo. O medo é a razão. Sérgio Henrique, pode ir. Só complementando aqui agora, professora, é uma pergunta que eu tenho até a fazer para o senhor. Assim, o senhor passou por todos os processos até chegar à atual posição que o senhor está, e assim, eu quero só que o senhor possa assim, deixar explicado para mim, para todos, a primeira apresentação que o senhor foi fazer, vamos dizer assim. Pensa no senhor aí, na primeira apresentação que o senhor foi fazer, que, nossa, tinha bastante gente, o senhor nunca se deparou com aquela situação. Eu acredito, penso eu, se colocando no lugar do senhor, que comigo acontece isso daí. Quer ver que vai fazer uma apresentação, algo assim? Nossa, a gente treme na base. Então, assim, eu vejo no senhor, perguntando para o senhor, quando veio aquela sensação, professor, vamos lá, o senhor está sendo aluno, o senhor vai apresentar, vamos lá, um projeto, um TCC, um seminário, algo do tipo. E assim, veio aquela intuição, meu Deus, se eu errar, as pessoas vamos dizer assim, vão dar risada de mim, ou as pessoas vão pensar que eu não entendi o meu conteúdo, que eu não estudei perfeitamente. Então, assim, o que o senhor fez? O que o senhor projetou na sua mente para o senhor conseguir apresentar? E eu acredito que deu show, pela palestra que o senhor deu para nós, está de parabéns. Obrigado, Sérgio. Então, quando eu me formei em física na Itália, é um pouco diferente daqui. E a universidade onde me formei é considerada a melhor da Itália, inclusive, e nós temos que apresentar um trabalho, que é praticamente um mestrado, que é na frente de 11 professores, e de física, todos prontos para cortar sua garganta, sem muita piedade. Então, eu tinha um leve, total pânico dessa apresentação. Claro que era sobre o estudo que eu tinha feito durante 1 ano e meio, que foi meu trabalho de conclusão de curso, foi um trabalho que fiz com a indústria também, que tinha uma bolsa. Então, eu estava, naquele momento, apresentando para 11 professores, porém, dominava, mas não podia dominar quanto eles, obviamente. E se eles querem, fazem perguntas que você não sabe responder. Isso é muito fácil para eles. Então, a solução qual foi? Me foi sugerida pelo meu co-orientador de TCC. Eu tinha 2 orientadores. E ele me falou, você apresenta todo dia 6 vezes por dia. Quando chega lá, pode ter o pânico que quiser. Você vai apresentar bem a sua apresentação, a sua palestra. Pelo menos a apresentação fica bem. Você supera o pânico, repetindo 40 vezes, vai ver que vai aprender isso aí. Com todo o pânico que possa ter, a apresentação era meia hora, eu sabia apresentar. Agora, as perguntas que vêm depois, você tem outra metodologia que eu aprendi com o esporte, que se chama treinamento autógeno. Você tem que visualizar a situação e se acalmar. Você visualiza na hora que você está naquela situação de medo, de preocupação,
e pensa, e manda o comando mental, e a mente é um funcionário. Aí ele aceita, você manda o comando mental, eu vou ser calma, vou ser relaxada, vou ser bem tranquilo. Faz isso por 3 semanas, funciona, você vai ficar calma e tranquilo, não tem... O cérebro funciona assim, você domina ele se quiser. Então, se você tiver uma questão bem importante, que quer apresentar bem, quer ficar calma, tranquila, faz esses exercícios e não tem como dar errado. É neurociência, funciona. Não sei se respondi. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Professor Roberto? Tem uma pergunta aqui no chat. Sim. É da Alicia Vitória. O senhor está conseguindo visualizar? Sim. Quais foram os desafios de realizar uma pesquisa com esta temática, que a minha é tão bela e potente? Então, a minha questão é que era para eu estudar psicologia ou filosofia. E acabei fazendo física por causa que eu queria ser astrônomo. E, na verdade, eu quero ser astronauta. Então, minha tendência é em ser uma pessoa com uma mente filosófica, bastante filosófica. Só que escolhi física, que é muito fria e dura, do ponto de vista filosófico. A filosofia vem depois, mas quando você estuda física, no começo é matemática, física, equações, você não consegue. Então, para mim, no começo foi complicado, porque eu tenho tendência em criar laços entre as várias áreas. Eu gosto disso, de ver, de ter uma visão mais ampla, um pouco interdisciplinar, e para mim, eu sempre tive essa visão. Então, para mim, física no começo foi complicado, por causa desse tipo de mentalidade que eu tenho. Mas depois, em longo prazo, me ajudou a ver além, dizemos, um pouco. Não, eu não sou físico teórico. Físico teórico é uma mente focada, ele não tem condição de colocar as meias da mesma cor, se ele for focado de verdade, porque ele tem que ser tão focado, tão profundo, que ele não consegue espalhar a mente. Agora, a questão é essa, para mim não foi um desafio, foi algo que eu sentia prepotentemente há décadas. Finalmente entendi que estava pronto para escrever algo sobre isso. E aí, encontrar as ideias é muito fácil para mim, porque é algo muito, muito direto que eu percebo. E por isso que eu dou tanta ênfase à intuição, porque eu observo uma equação matemática e eu sinto o que ela quer dizer. Então, para mim, é algo que me deixa muito cheio de entusiasmo. Eu não tenho outras finalidades que não seja entender mais eu e tentar as pessoas para entenderem um pouco melhor nossa vida, que acho que é uma direção que vale muito a pena explorar. Então, eu faço isso com bastante entusiasmo. Professor Roberto, me Sim. permita, por gentileza, voltar a falar ao Sérgio, né, e à Alicia. Sérgio e Alicia, depois que eu tive aula com o professor Roberto, eu aprendi a gostar de física, tá? E hoje eu vejo a física com outro olhar, sobre uma outra perspectiva, tá? Legal, Anusa. Muito legal. Fico bem feliz. Essa questão que a Vanusa colocou aí é bem interessante para a gente, porque no ensino médio, os alunos eles têm aversão à física, né? É difícil você encontrar algum aluno que goste mesmo de física, ou até mesmo de você encontrar, assim, principalmente aqui dentro da nossa realidade, um professor que seja formado em física e que realmente trabalhe física como é pertinente. Tá bem complicado para a gente. Aí a Vanusa já colocou que aprendeu a gostar, isso quer dizer que já então lá do ensino médio não gostava da física. Né, Vanusa? E é importante, professor, porque a forma que é abordado pode mudar muito, né? O querer do aluno ou não, né? O interesse do aluno em aprender a matéria ou não. Totalmente. Isso é bem importante. Totalmente. Absolutamente. E a matemática e a física, elas têm uma alma profunda e fascinante, filosófica. Assim, realmente, se você olhar com outra
visão, com outra perspectiva, você vê, não vê mais números, equações, você vê uma linguagem, uma mensagem, você quer entender aquela mensagem, então se torna realmente algo diferente, não mais frio e distante de você. É totalmente ligado a você. Pelo menos é assim que eu percebo. Alguém mais vai fazer alguma colocação, alguma pergunta? Pessoal, explorem bastante o professor Roberto, aproveitem. Aproveita bastante mesmo. Fazer as perguntas, às vezes a gente fica um pouco assim com vergonha de fazer alguma pergunta, né? Mas eu acho que esse aqui é o momento mesmo. E não existe pergunta que não seja pertinente. Porque se você tem dentro de você alguma pergunta, eu acho que isso é algo muito profundo, que se traduz naquela vontade de entender alguma coisa. Nunca é superficial uma pergunta. Se você realmente está interessado em explorar algum assunto para entender melhor, é algo relevante para você, muito relevante. Então, vale sempre a pena fazer isso. Fazendo outra colocação, sou professora formada em biologia e eu vim para a escola e tive que trabalhar física. E na minha formação inicial, eu tive um semestre de física bem superficial mesmo, e eu tive muita dificuldade em contextualizar a física, né? Porque eu conseguia estudar, aprender ali algumas equações e tudo, mas contextualizar a física de uma forma que o aluno conseguisse compreender, entender, eu realmente não consegui, né? Fiquei pouquinho tempo, fiquei só 3 meses trabalhando com os alunos, mas eu sentia assim, uma dificuldade extrema. Não sei se era porque não era a minha área de formação, ou se realmente, assim, era muito, muito além, muito aquém de mim, porque muito difícil, eu achei muito, muito difícil. E eu me preocupo muito com o que o aluno está entendendo, com o que ele está aprendendo, né? E a forma que ele aprende. E eu senti, assim, é tanto que eu conversei com a diretora, eu falei, olha, eu preciso sair, não posso trabalhar física porque eu não consigo fazer os alunos compreenderem a física. Eu consigo aprender a física para mim, aquelas equações e tudo, entender para mim, mas eu não consigo fazer com que o aluno entenda, né? E aí eu fui sair, abandonei, porque não dava para não, professor. É claro, quando você ensina alguma coisa, teoricamente, a primeira questão é que você domine, ou pelo menos tenha a vontade de explorar e de ter um nível suficiente para poder guiar os alunos. Agora, fazer isso de um jeito distante da matéria, ou sem poder perceber a matéria, é um pouco frustrante, claramente, entendo perfeitamente. E é como se eu quisesse dar aula de chinês, aí vai ser meio complicado dar aula de chinês. Então, não é o caso. Foi quase isso, eu trabalhando física, professor. Eu acho que os alunos entendem tudo meio chinês mesmo. Ai, a vantagem de dar aula dessas coisas é que os outros não sabem nada, você pode inventar qualquer coisa. Né? Ninguém vai saber. Pronto, o senhor colocou o ponto-chave. É porque, assim, os alunos realmente não sabiam nada de física. Então, o que eu sabia, vamos colocar assim, naquele momento era o suficiente, né? Mas eu sentia que eu estava atrapalhando mesmo. E eu falei, vou para a minha disciplina, que eu tenho certeza que eu vou ajudar muito mais do que... Mas foi só para cobrir, porque a gente tem deficiência, assim, de profissionais, né? Fica essa lacuna. Nós não temos ainda professor formado em física, mesmo trabalhando com física com os alunos. E aí cria mais aversão, aí os alunos criam mais aversão à física ainda, né? Porque chega um profissional que não consegue contextualizar, que não entende, e aí eles também já ficam sem entender, e assim sucessivamente. Aí fica uma tragédia. Aproveitando desde que você falou, a gente está estudando no nosso grupo da pós-graduação daqui, métodos de ensino baseado em projetos. E aí o professor se torna menos relevante, porque o grupo trabalha, coloca na mesa a pesquisa de cada um, discute com o professor aprende com isso, os alunos aprendem com isso. É um percurso que podem fazer paralelamente. Então, dessa forma, o professor não precisa saber tudo, responder a tudo. Ele ajuda, coordena, mas ele faz parte da pesquisa, basicamente. Então, dessa forma, tira um pouco o peso dos ombros
quando você não domina alguma coisa, porque você vai, pesquisa, os alunos pesquisam e aprende muito mais com essa cooperação, essa interação, sem ter essa distância, professor que sabe tudo, alunos que não sabem nada. Mas se torna algo com maior interatividade, mas tem menos peso, dizemos. Mas comigo não funcionou muito, porque, na verdade, quando você entra assim, eu aprendi aquela formulazinha do sorvete, aí passava aquelas questõezinhas e ficava naquilo ali o tempo todo, né? E assim, quando você não domina o assunto, o medo você vai colocar o aluno para pesquisar e ele vai querer saber um monte de coisa que você não sabe. Então, é muito difícil quando você não é formado, você realmente não compreende, não entende para conseguir passar ou conseguir, pelo menos, mediar o conhecimento ali do aluno. É muito complicado. Mas tem aí, professora, a Maria Helena aí no chat, ela está perguntando aí se o professor utiliza muitos experimentos nas aulas. Então, quando eu estava nas aulas presenciais, a gente tinha uma falta de laboratórios no campus, que ainda tem espaço físico. Eu gostaria de fazer experimentos. Agora, existem vários problemas relacionados a isso. Que nosso campus não tinha ainda uma área que eu podia usar para fazer experimentos. 2, que o número de aulas é muito reduzido. Então, a minha percepção do que seria fazer um experimento desse tipo foi modificar um pouco a questão. Os experimentos são os alunos que fazem. Nas minhas aulas de física, o aluno faz um experimento caseiro, ele monta um experimento, eu coordeno, auxilio, ajudo, dou dicas, e ele vai apresentar no final da disciplina seu experimento. Então, cada um monta um experimento e mostra para os outros. E daí, dessa forma, aprende física, porque para aprender física, você tem que colocar a mão na massa. Se eu mostro um plano inclinado, mostro o carrinho caindo, explico as leis de inércia, isso é muito assim, distante do aluno. Agora, quando é ele que faz esse experimento, e começa a ver que tem uma força de atrito, que depende da inclinação, disso, daquilo, e formaliza as equações necessárias, a parte de ciência que está atrás disso, ele vai aprendendo. E eu percebo realmente que tem uma idiosincrasia com a questão matemática. Mesmo alunos de engenharia não gostam de equações matemáticas. Mas isso é necessário, porque se você quer mostrar um fenômeno de forma precisa e como a natureza funciona, você vai ter que relacionar aos parâmetros. E fazendo isso, você entende como funciona um fenômeno. Você tem que saber ler a equação, tem que colocar essa equação. Então, eu promovo o contrário, que sejam os alunos a fazer os experimentos, que eu acho muito mais interessante. Uma aula invertida, como é definida. Você traz as dúvidas. Primeiro pensa, tenta entender, se conecta, depois vem com as dúvidas, eu ajudo, explico, e aí você entende. Porque se eu explico antes, entra de uma orelha e sai pela outra. Eu já vi que não dá certo isso. Então, lá na Feira de Ciências, eu fiquei, né, eu era professora de física, fiquei com os alunos, uma aluna quis produzir uma bobina de Tesla. Mas não funcionou. Aí a professora de física me explicar o porquê que não funcionou, o que estava dando errado na bobina. Aí ficou, professor, meu Deus do céu, olha, deu trabalho, tá? E não fez a bobina funcionar, não fez. Não deu certo, mudamos o experimento, fomos para circuitos elétricos lá, de outro lá, um joguinho lá que a gente planejou e deu certo, mas a bobina a gente esqueceu. Foi, meu Deus. Quando começa a colocar Tesla no meio, a gente entra numa área bem complicada. Pois é, mas é porque era feira de ciências e ela queria, né, fazer para demonstrar e tal. E, enfim, não deu certo, né? Mas faz parte, né? Nem tudo na vida dá certo. Exatamente. Mas é legal tentar. Eu tenho um sonho, eu quero realizar isso. Aí, se você é perseverante, você chega a conseguir. É questão de quantas horas você dedica a isso. 10, 100, 1000, mais cedo ou mais tarde você consegue.
Questão Mas de aí, tempo. como o professor falou, a gente também tem essa problemática estrutural da escola, questão de quantidade de aula, de horário, né, de aula também. E aí até dificulta a gente trabalhar. É igual eu falei para o senhor, dava para nós trabalharmos, eu trabalhar, por exemplo, a questão das equações, mas para contextualizar em 45 minutos fica até difícil, né? Você conseguir contextualizar, resolver qualquer questão de uma equação em 45 minutos. Então, Sim. é bem complicadinho. E fora, lá na outra semana, o aluno já esqueceu que você falou tudo aqui, o que ele falou, o que... Enfim. Esse Mas é é assim mesmo. problema sério. Se você não repete a aula no mesmo dia, o dia seguinte, uma cruz em cima da aula. Né? Você dá a melhor aula do mundo, o dia seguinte, o que eu estudei ontem? Aí o professor também sabe. Já era. Ai, Essa é neurociência, é sempre neurociência. Pessoal, mais alguma colocação ao professor Roberto? Alguma pergunta? Vão participar Lucas Henrique. Então, acredito que tem um professor de física aqui também. Lucas é química, né? Acho que é química. É, Manusa, química? Ou é física? Eu não lembro Não no lembro, momento. né? Acho que depois dos 40 a gente vai esquecendo um pouquinho mais rápido. Não. A Flávia é professora de física. Flávia, bem-vinda, Flávia. Flávia. Sim, a Flávia, a gente se conheceu, tem um livro, inclusive, e foi aluna da disciplina do mestrado. Ela é muito interessada. Oi, Flávia. Lucas também, física. Colega. Bom, né, Raquel? Muito legal. Uma turma muito boa essa, Sim, né? muito. Como a Raquel perguntou, existe alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma consideração ao professor Roberto? Então, antecipadamente, né, professor, antes das suas considerações, em nome da professora Kátia e de todos que estão organizando o Ensina, nós agradecemos por você estar aqui compartilhando conosco os seus conhecimentos, por nos estar ajudando a crescer, né? Agradecemos também a todos os participantes. E, professor Roberto, o certo seria professor doutor Roberto, mas o professor, a gente termina chamando o professor, mas professor doutor Roberto Marchiori, você pode fazer suas considerações. Bom, para mim é um grande prazer estar com vocês, porque desde a primeira palestra que eu dei ali na abertura do mestrado, em 2000 e algum ano, que nunca acerto, acho que foi 2019, antes da pandemia, não tenho certeza, eu percebi o clima que existe aí em Olim de Moura, gostei muito da cidade, do campus, da palestra, de todos vocês, senti uma energia muito, muito legal, todos realmente envolvidos, interessados, trabalhando juntos. A professora Kátia é incrível, realmente. E toda a participação que teve na disciplina durante o mestrado foi muito, muito, muito enriquecedor e muito agradável para mim. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e de compartilhar minha experiência com vocês. Muito obrigado a vocês. Raquel. Quero agradecer, né, mais uma vez, a participação do professor. Achei muito interessante, muito importante, como eu disse, vou repetir, uma forma de ver ciência, né, diferente, ver que a física também ela vai muito além das equações, do que aquilo que a gente aprende lá no ensino médio, né, e obrigado, professor, gratidão mesmo, tá? E obrigado por ter contribuído para essa construção de conhecimento em nós. Muito obrigado, Raquel. Então, para todos, né, uma boa noite e sintam-se convidados, né, a participarem amanhã das
palestras, oficinas, nós teremos metodologias ativas, nós teremos etnofísica, nós teremos Google Earth, nós teremos as contribuições da educação estatística para o desenvolvimento, do multiletramento prescrito na BNCC, nós teremos aprendizagem inventiva no espaço especial, nós teremos novas tecnologias na educação com o Canva. Então, amanhã nós temos, assim, muito o que aprender. Então, todos sintam-se convidados a participarem da palestra ou das palestras de amanhã. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, ao professor Roberto Marchiori, à mestranda Raquel Muniz e a todos os participantes. Gratidão, gratidão mesmo, e tenham uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite para vocês.